Hoje eu quero mostrar para vocês a incrível evolução dos controles da PlayStation, desde o seu protótipo que foi começado há muitos anos atrás até o DualSense do PlayStation 5 nos dias de hoje. Então se você foi um daqueles que passou muitas horas da sua vida com um controle de PlayStation nas mãos, já fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do nosso conteúdo de evolução aqui do canal. Fechou? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, muitas pessoas devem imaginar que o primeiro controle que a gente veria aqui hoje é o de PlayStation 1, aquele simplesão que nem analógico tinha, mas a verdade é que esse não foi o primeiro controle do PlayStation não. O primeiro controle feito pela PlayStation foi na verdade esse daqui. Pois é, por mais irônico que seja, o primeiro controle feito pela Sony para o PlayStation na verdade foi um controle de Super Nintendo com algumas cores diferentes. E isso aconteceu porque a primeira tentativa da Sony de entrar no mercado de games foi com uma parceria bem duvidosa com a Nintendo, onde as duas empresas tentaram criar uma versão do Super Nintendo que rodava CD chamado de Nintendo PlayStation. A nossa sorte é que a Nintendo foi gananciosa demais na época e acabou quebrando a parceria antes do lançamento do videogame, o que fez a Sony criar força para desenvolver sozinha o seu primeiro console revolucionário, o PlayStation 1. No desenvolvimento desse console, a Sony acabou criando vários protótipos diferentes de controles, que iam desde clones do controle do Super Nintendo até uma bizarrice que me dá até agonia de ver aqui. Eles disseram que gastaram praticamente o mesmo tempo de desenvolver o console só para pensar no controle, e depois de quebrar muita cabeça, finalmente os japoneses chegaram em um design que era funcional, leve e ergonômico, que é o nosso querido magrelinho do PlayStation 1. Esse controle foi lançado junto com o primeiro PlayStation lá em 1994 e foi nele que a gente viu pela primeira vez os tão famosos X, bolinha, triângulo e quadrado. Muita gente não sabe, mas os desenvolvedores disseram que os símbolos de bolinha e X deveriam representar as escolhas de sim e não, enquanto o triângulo foi pensando para representar um mapa e o quadrado algum tipo de menu. Mas na prática a gente sabe que pouquíssimos jogos seguem esse padrão à risca, então pouco importa, né? E também lá no Japão, bolinha confirma, X cancela, aqui no ocidente X confirma e bolinha cancela, né? É a confusão. Vocês entenderam, né? O que conta aqui é que esse controle era muito bem pensado, ele tinha mais botões se você fosse comparar com a concorrência e uma ergonomia bem superior. O único problema dele é que os direcionais não eram lá muito confortáveis de usar, e se você fosse um viciadinho, era fácil de criar calo nos dedos por conta das quinas dos botões. Mas seguindo em frente, no ano de 1996, a Sony lançou um novo controle para o PlayStation, chamado de PlayStation Analog Joystick, que apesar do nome simples, era um mega trambolho gigantesco que foi feito meio que para imitar os controles dos arcades, mas ele não vendeu tão bem quanto a Sony achou que venderia. De qualquer forma, ele serviu de experiência para que eles lançassem o controle mais importante e subestimado da história da Sony, que é o PlayStation Dual Analog Controller. Não, ele não é o DualShock que a gente conhece, mas ele é importantíssimo porque foi o primeiro controle mainstream a usar dois analógicos nessa disposição simétrica que a gente conhece, que é a base dos controles da Sony até os dias de hoje. Então esse carinha aqui merece muito respeito. Muitos jogos chegaram até alguns bugs por causa desses controles, e como ele passou a vir junto com o PlayStation 1 a partir de 1997, a Sony adicionou aquele botãozinho de analog para ligar e desligar os analógicos, para resolver esse problema de jogos que não suportavam analógico, mas não funcionava e tal, e acabou resolvendo vários dos problemas. Mas no geral, todo mundo amou esse controle por ser inovador, bonito e mais parrudo, o que ajudava a encaixar melhor em mãos grandes. Depois desse controle, em 1998, a gente teve o lançamento do DualShock propriamente dito, e esse sim foi a grande obra-prima da Sony. E dá pra dizer fácil, galera, que nenhum controle da concorrência da época era tão gostoso de usar quanto esse daqui. Na prática, ele era quase idêntico ao controle anterior, mas agora ele tinha um sistema de vibração que tornava os jogos ainda mais imersivos e divertidos. Não era muita coisa, mas isso fez ele matar o controle antigo e se tornar o carro-chefe da Sony, estabelecendo um design que iria ser reaproveitado nas próximas duas gerações de consoles da empresa.
No ano de 2000, a gente viu outro monstro sair da jaula com o DualShock 2, que talvez seja até hoje o controle mais popular que a Sony já fez. Essa belezinha vinha junto com o PlayStation 2 e era muito similar ao primeiro DualShock. Tem quem diga que não tem diferença nenhuma, que a carcaça só mudou de cor, porque no PlayStation 1 tinha as versões que era em branco e cinza e no Play 2 era uma versão black. Mas tinha diferença sim por conta de uma coisinha aqui, que são os botões do controle, que agora eram sensíveis à pressão. Você poderia, por exemplo, controlar a velocidade do seu carro no GTA San Andreas apertando mais ou menos o botão de acelerar. Se você apertar muito, ele vai acelerar mais fundo. Se você diminuir um pouquinho, ele vai diminuir a velocidade, coisa que não tinha no Play 1. E isso era algo incrível pra época. Ele tinha vários níveis de pressão mesmo em vários botões do controle. E provavelmente foi o controle mais falsificado da face da Terra também, né? Quem nunca comprou um controle de Play 2 na feirinha aí por R$25? Chegando agora em 2005, nesse ano a gente teve a exposição do PlayStation 3 antes do lançamento lá na famosa E3, e todo mundo tava bem ansioso para ver qual seria o controle que iria de fato substituir o lendário DualShock 2. Mas daí as pessoas deram de cara com isso aqui. Sim, galera, um controle boomerang. Nessa época do Play 3, a Sony simplesmente entrou em surto coletivo e tomou péssimas decisões. E esse controle é, sem dúvida, uma das coisas mais bregas que você vai ver nos dias de hoje. É tenebroso pensar que os caras realmente criaram esse controle aí, mas foi tão mal aceito que simplesmente sumiu do mapa e ninguém teve mais acesso. Depois disso, eles deram um passo atrás e apostou mais seguro com o é até difícil falar, 666, acho que é mais ou menos assim, que é o controle que foi lançado oficialmente junto com o Play 3. Esse carinha era visualmente muito parecido com o aclamado DualShock 2, mas por conta de uma briga de patentes, o sistema de vibração teve que infelizmente ser removido do controle. Mas para compensar, ele era totalmente sem fio e usava bateria interna. Mas a grande inovação dele foi o sistema de giroscópio, que entendia quando você girava o controle para qualquer uma das direções, o que permitia controlar carros girando o controle e tudo mais. Inclusive, quando eu vi um PlayStation 3 pela primeira vez, a primeira coisa que eu fui testar foi justamente essa tecnologia que a gente ficou tipo, caraca, que doideira, não tinha isso nos controles da PlayStation antes e tal, agora tá chegando essa novidade, todo mundo fica louco, né? E aí eu fui testar o Mirror's Edge, aquele jogo de parkour que tinha um exato momento em que você tinha que andar na ponte, e para você atravessar essa ponte com maestria, você precisava ficar balançando e se equilibrando com o controle em movimento para não cair no buraco. Eu achei da hora pra caramba, mas depois de 5 minutos você não quer saber mais, você quer jogar normal, tá ligado? Porque depois dá mó preguiça de ficar balançando o controle. Essa feature era até legal, mas não era todo jogo que usava, e a galera sentia muita falta dos motores que vibravam, que geravam aquela toda imersão que tinha no Play 2. Por isso que em 2007, a Sony lançou o DualShock 3, um controle idêntico ao anterior, mas que agora tinha um sistema de vibração graças à vitória da Sony na briga das patentes. Em 2009, a Sony também tomou uma escolha duvidosa ao lançar o PlayStation Move, que era um controle de movimento da Sony que era muito parecido com o Nintendo Wii, que até funcionava bem, mas que era compatível com poucos jogos também. Depois dele, a gente só foi ter um controle novo em 2013 com o lançamento do PlayStation 4, que agora chegava com o DualShock 4, que era um controle que pegou o design já meio datado do DualShock 3 e modernizou para ficar mais anatômico e confortável. Mas é claro, sem inventar muita moda e criar boomerang dourado por aí, né? A ideia mesmo era pegar o que funcionava e deixar com uma cara mais atual. Além disso, os botões Select e Start mudaram de nome, que é algo que inclusive eu tenho um pouco de saudade, né? Marcou pra caramba, agora virou o que? Share e Options. Então toda vez que aparece lá o botão aperte Options pra iniciar, eu fico... O que é Options, mano? Eu conheço Start, tá ligado? E Select, então, acabou. Agora é Share pra compartilhar as coisas e tal, mudou completamente, né? Podia ter mantido os nomes, pelo menos, aí. Pô, porque a gente gosta. Tô ficando velho e chato já também, né? Não pode ver uma mudancinha que já reclama. Ah, é. Eu já ia esquecendo também de falar do Touchpad, que foi adicionado no meio do controle, que facilita muito na hora de você usar os menus, que você passa o dedinho ali. E também o controle agora tem uma entrada pra fone de ouvido, né? Que você pode usar ali pra conversar com seus amigos.
que é muito mais prático do que você ter que precisar ligar o headset no próprio console, né? O controle já fica perto de você ali e aí fica show de bola. É uma mão na roda isso aqui, viu? Pra finalizar agora, nós chegamos em 2020, o ano de lançamento daquele que é talvez o controle mais ousado da Sony até hoje, o DualSense. Ele mantém a forma padrão que a gente aprendeu a amar no DualShock, né? Os controles estão nas mesmas posições, mas muda as linhas e as cores o suficiente para tornar ele um controle extremamente bonito, moderno e bem diferente dos outros. Mas se tratando do DualSense, a beleza é o de menos. Ele tem pelo menos 3 funcionalidades que fazem dele uma obra-prima em forma de controle. A primeira delas é o novo sistema áptico, que ao invés de só vibrar o controle ali como era nos outros, ele foi feito para ser muito mais preciso e flexível, para fazer com que você sinta um número enorme de coisas diferentes enquanto usa ele em um game. É até difícil de explicar quando você não testou, tá ligado? Quando você pegar um PlayStation 5, coloca aquele jogo que já vem no console pra testar, porque na hora que você passa por cima de uma grama, você sente uma vibração muito diferente. Na hora que você vai pegar um arco, o controle ele pesa no botãozinho ali na hora que você vai puxar, na hora que você vai atirar em Call of Duty. É um negócio assim absurdo e cria uma imersão muito grande. É muito louco. É o tipo de coisa que você só vai entender na hora que você realmente pegar o controle pra testar. A segunda funcionalidade dele agora é o microfone, que dispensa o uso de headsets para você conversar com seus amigos. Apesar que ele ainda tem a entrada para você plugar o seu headset, ele tem um microfone embutido. Caso você não tenha um headset, você vai conseguir conversar com seus amigos. Tem um botãozinho ainda a mais nele que não tinha nos outros controles, onde você pode ligar o seu microfone ou desligar, que é uma mão na roda também, tá ligado? Ele tem uma caixinha de som também que emite alguns sons. Você consegue escutar os seus amigos usando o próprio controle. No Play 4 tinha isso também, né, de você poder escutar alguns sons. Ele emitia alguns sons ali do próprio controle, tinha uma caixinha de som. E isso no controle do PlayStation 5 foi melhorado pra caramba e funciona super bem. E pra terminar, a terceira grande novidade desse controle é o seu gatilho adaptativo, que eu acabei comentando um pouco dele, né? Que faz com que o L2 e o R2 do controle fiquem mais duros ou mais leves, dependendo do que você vai fazer no jogo. E ele trabalha isso de uma forma tão legal que você realmente se sente puxando o gatilho e esticando um arco com ele. É muito legal. Agora, galera, só resta esperar pra ver qual vai ser a próxima grande novidade da Sony pro mundo dos games, né? O que eles vão fazer, se vai fazer um controle novo futuramente. Eles estão lançando o controle com várias coisas diferentes, que isso também já acontecia nos outros videogames, edições limitadas e tudo mais. Mas o que espera a gente no futuro, só o tempo vai nos dizer, né? Eu quero saber muito a sua opinião. Qual foi o melhor controle que você já jogou? Comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar que o do Play 2 foi o melhor, viu? E eu concordo em partes. O DualSense é excelente também. Inclusive no canal tem um vídeo onde eu testo o DualSense no Play 2 e é maravilhoso, jogando controle de Play 5 no Play 2, é supimpa. Eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Se você gostou desse vídeo, fortaleça com seu joinha, inscreva-se no canal também. Se você quiser comprar um controle com um desconto da hora, usa o mais barato, ele é um comparador de preços que te ajuda a encontrar o melhor preço em vários sites diferentes. Aplica cupom de desconto também, é totalmente de graça. Você pode instalar ele tanto no Google Chrome, como também no seu celular. Link tá aqui na descrição, então se você estiver procurando um controle, jogos ou até mesmo um Play 5, o mais barato vai te ajudar. Fechou? Eu vou indo nessa, vou deixar os 2 outros vídeos aqui pra vocês que vocês vão curtir. Quem sabe eu também não trago aqui a evolução do Xbox, né? Vou deixar no ar aqui dos controles do Xbox. O que vocês acham aí? Comenta aí depois. Eu vou indo nessa, tchau, tchau, valeu.